Olá, estamos aqui nos estúdios do jornal O Maringá para falar sobre um espetáculo infantil da Orla Produção e Arte que se chama Peixe Vivo. Peixe Vivo estreia dia 7 de junho, sábado, e vão ser nos dias 7, 8, 13, 14 e 15 de junho. Sendo que 7, 8, 14 e 15, horário às 17 horas, 5 horas da tarde, e no dia 13, 9h30 da manhã e 14 horas. É um espetáculo que vai ser feito, encenado, realizado no gramado principal do Aerogarden, o bairro inteligente que temos em Maringá, que fica ali na Avenida Sônia Guerra Nogaroli, número 900, entrada gratuita, classificação livre, apresentações com acessibilidade em Libras dia 14 de junho. É um espetáculo produzido com verba de incentivo à cultura, a Lei Municipal de Maringá, número 11.200/2020, o prêmio Aniceto Mate. E para falar sobre esse espetáculo que todo mundo está esperando a realização, à minha frente estão Patrícia Cipriano, diretora, e Carolina Damião, do cenário e figurino. Sejam muito bem-vindas ao jornal. Obrigada. Obrigada. Muita expectativa nessa estreia dia 7? Nossa, não vejo a hora. A gente está há uns 3 meses ensaiando. Três meses? 3 meses ensaiando, sim, incansavelmente. Então, é lógico que quando a gente encontra com o público, existe um outro espetáculo. Então, eu quero ver como é que é esse outro espetáculo, porque esse que a gente ensaia na sala ou ali no Eurogarden, ele é uma coisa, assim, que eu gosto muito, viu? Não é porque eu sou diretora, não. Bacana. Eu, como atriz de espetáculo também, eu sou a cenógrafa e a figurinista, mas eu também sou atriz e a coordenadora de produção. Esqueci de mencionar isso. Então, eu estou fora do palco, envolvida com todas as questões do palco e também atuando, assim, muito feliz de estar ao lado da Patrícia Cipriano, que a gente se conhece desde a época da faculdade, então para mim está sendo um sonho, assim, poder trabalhar com ela. E entender quando a gente chegar, na frente do público, como é que isso vai acontecer, Como é que vai ser, como é que vai ficar esse cenário, esse figurino, esse corpo, essa voz. Eu estou bastante ansiosa também, assim, para sentir qual vai ser a energia desse espetáculo quando acontecer. É um espetáculo que vai provocar uma reflexão no público, Porque tem a questão ambiental envolvida nisso. Fala um pouquinho como é que é esse espetáculo, para quem não sabe. O espetáculo Peixe Vivo é um espetáculo onde um menino e um peixe se encontram numa poça de lama. Eles estão com fome, com sede, está faltando água e eles vão se unir em busca desse bem tão precioso, que está em diversas formas no nosso planeta, mas cada vez mais inacessível, para a utilização humana. É um espetáculo que ele é todo feito com recicláveis, então a matéria-prima dele são roupas reutilizadas, objetos reutilizados, coisas que a gente conseguiu que iam ser jogadas no lixo ou que a gente arrumou em recicladoras ou com pessoas que fizeram doações. Muito obrigada. E o grande desafio foi conseguir trazer essa ideia dessa reutilização junto com esse texto, da Michelle Joaquim, que traz essa importância, e é uma saga, Acho que Sim. A Patrícia pode trazer um pouco também, assim, sobre essa saga que a gente faz em torno dessa água, com toda essa estética que ela também aprofunda nesse tema. O projeto, ele parte do princípio das conexões em rede, Então, a gente trouxe, para além das conexões, como é que a gente faz alianças para que a gente possa realmente pensar um futuro, E o futuro não é 2000 e pouco, o futuro é amanhã. As crianças do agora, Sim, como é que a gente, então, como é que a gente pensou em discutir essas questões que são extremamente caras e urgentes, e também como é que a gente organizava toda a equipe para que a gente também pensasse essa conexão em rede dentro da feitura do espetáculo. Então, a dramaturga, que é a Michelle, ela trabalhou em parceria com as atrizes. Então, ela assistiu os vídeos, ela ia nos ensaios e viu
do que ela escrevia, o que reverberava e o que as atrizes devolviam para ela. Então, assim, foi tipo, ela mandava material, as atrizes realizavam, mandavam material. Então, essa conexão foi extremamente importante, assim como com a sonoplastia, que também ela foi trabalhada em conjunto, e toda a parte de figurino, ela faz total participação da encenação. Então, para além de figurinos que as atrizes usam, personagens que elas vão mudando também, porque são vários personagens, elas vão mudando de personagens, o figurino vai também agregando valor a essas personagens, esses corpos. Então, é bem interessante nesse sentido de conexão de rede, pensando o futuro e também pensando em encenação. E é só uma coisa, que as atrizes, quando a Patrícia se refere, eu não estou em cena sozinha, eu estou em cena com a Mariela Lamberti e com a Fran Dias, e a nossa sonoplasta é a Natália Gimenez. Sim. A Mariela já esteve aqui, inclusive, lançando o livro. Sim. São ótimas atrizes. Assim, muito rápidas, porque é um processo, porque acaba ou não, assim, é um processo que parece que 3 meses é um monte de tempo, né? Mas a gente está fazendo muitas coisas, cada vez mais nós artistas estamos realizando muitas funções paralelas para dar conta da vida, né? Então, a gente conseguiu realizar esse encontro de atrizes de diferentes palcos e conseguimos nesses 3 meses conectar essas mulheres, assim, é bem poderoso, bem bonito de ver. E foram, assim, semanas intensas durante esses 3 meses? Ensaios semanais, diários? Sim, ensaios diretamente no Eurogarden, né? Para já ter esse espaço, para entender o espaço, que é o espaço da rua, né? Que é o espaço aberto, né? Como é que a voz funciona, como é que o corpo funciona, porque isso tudo muda quando você está dentro da caixa de teatro, né? E aí também entender que tem pode ser um público de 100 pessoas, 200 pessoas. A construção, né, dessas personagens também, e o teatro é uma equipe, né? Nós somos muitas pessoas, né? A cultura, ela emprega muitas pessoas, então mesmo em projetos pequenos a gente tem muita gente trabalhando, então tem toda uma questão dessas relações interpessoais também que são geridas durante todo esse processo. Então ele é um processo criativo, mas ele é um processo administrativo, de produção ao mesmo tempo, e a gente tem que ficar intercambiando também todos esses lados, né? Acho legal a gente falar também sobre como é esse fazer dentro dessa outra perspectiva, assim, que a gente fala pouco sobre, né, como funciona essa máquina, né? Porque a gente também está dentro da mesma máquina, mesmo trazendo temas, né, que questionem esse sistema, né? Porque falar de meio ambiente, a gente está, assim, né, um dos temas base, né, que a Michelle Joaquim trouxe para esse projeto é o antropoceno, que é, né, a nova época, né, geológica da Terra, né, dita pelo Paul Crutzen lá em 1995, que era um ponto no qual a gente ia ter mais massa construída pelo homem, mais massa feita pelo homem do que biomassa. Né? Então a gente já está num limite ali de não ter ponto de volta do nosso planeta. E aí a gente olha para essa infância, para essas crianças que estão no aqui e no agora e pensa, como que a gente pensa junto com elas? Porque na nossa época era só reciclar. Hoje em dia a reciclagem não dá mais conta. A gente ultrapassou um limite daquilo que é possível. Então como trazer para essas crianças uma esperança, um olhar para essa materialidade da água e da vida e dessa conexão com a natureza que está cada vez mais se perdendo, né? Há uma necessidade de resgates, né, que a gente precisa entender quais eram os outros caminhos mais naturais, mais orgânicos, mais próximos, né, da natureza que nos compõe. E como que a gente traz para essas crianças uma esperança diante de uma fase de ecoansiedade, que isso já é um termo comum, inclusive entre adolescentes. Né? Estamos eco-ansiosos, será que vai chover? Sim, Inclusive, o espetáculo é ao ar livre e sofre as intempéries, né? Em caso de chuva, o que vai acontecer? A gente tem uma tenda no Eurogarden, mas a gente sabe que vai acabar vazando água para todos os lados, porque a previsão da chuva, hoje cedo, estava que ia ser super forte no final de semana, e está mudando, mas a gente tem a Cirqueridum, né? A gente tem uma casa na manga, que é a Cirqueridum, Evelyn, escola de circo maravilhosa, que está acolhendo a gente em caso de chuva.
Ah, certo. Então, em caso de chuva, o espetáculo vai ser transferido para Cirquiridum. Avisaremos nas nossas redes sociais. Então a pessoa tem que ficar de olho nas redes sociais. Sim, é importante. Sim, por favor. Cirquiridum, que fica na Avenida Colombo, 7.217, na Zona 7. Isso. É isso aí. A gente divulgou, né, no site o maringá.com.br, mas claro, ficar ligado nas redes sociais de vocês, né, do espetáculo, que é deixa eu achar aqui. Vocês lembram de cabeça o Instagram? Peixe Vivo _ Teatro ao Ar Livre. Isso aí. Mas só colocar Peixe Vivo lá, eu acho que já aparece. Já aparece. É o ar livre, né? Tá sujeito a tudo, né? Sim. Mas ainda bem que a gente tem quem nos acolhe. E aí também as alianças, né? Elas são fundamentais. As alianças são fundamentais. Artistas são bons amigos. Nós legal. Precisamos ser. Estavam comentando sobre o pessoal que trabalha no espetáculo, além de vocês duas, claro, né? A direção da Patrícia Cipriano, dramaturgia da Michele Joaquim, cenário e figurino da Carolina Damião, sonoplastia da Natália Jimenez. Elenco, vamos citar novamente, né? Carolina Damião, Fran Dias e Marielle Lamberti. Dramaturgia corporal, a Evelyn Coelho, né? Cirquiridum. Dramaturgia vocal, Ariadne Gomes. Intérprete de Libras, Francele Lopes e Renan Parma. O Renan que sempre está nos espetáculos, né? Sempre vejo. Oficineira, a Josi Champion, que vai ter uma oficina, né, inclusive, né? Numa escola aqui de Maringá, né? Exatamente. Ela vai acontecer dia 10 agora e a gente conseguiu uma parceria com a Secretaria de Educação, então vai acontecer numa escola da rede. A Escola Municipal Oscar Pereira. Isso, exatamente. E não tem inscrição, né? Porque é exclusivo para a escola, né? Isso. Então, os alunos vão ser privilegiados. Sim. Legal. Bom, continuando aqui, a produção da Laís Fialho, costureira Valci Nogueira, coordenadora de produção Carolina Damião, assistente de produção Vanessa Cruz, assessoria de comunicação, design gráfico Fernando Souza, Maringaense Cultural. Um abraço para o Fernando. Fotografia e vídeo para a estreia da Lírica Aragão, excelente fotógrafa, sim, né? Sim. Lírica, trabalha em filmes da cidade também. Aí o nosso cartaz lindão. Direção de fotografia sempre faz uns filmes, produções locais em Maringá. Fotografia e vídeo, né? Fotografia e vídeo, registros, apresentações, o Max Miller, também outro excelente fotógrafo. Videomaker, o Diego Rank. Textos gerais do programa, Carolina Damião. E agradecemos a Evelyn Coelho, né? O Matheus Mosqueta e a Eloá Mosqueta também. Legal, muito bem. Uma equipe grande, de peso, hein? Mas, assim, a gente falou bastante da equipe, que eu acho que isso é importante, né? Sim. Não é um tempo perdido num vídeo de entrevista, né? Não, jamais, porque é importante também das pessoas irem o nome dessas pessoas, porque às vezes vai saber se não tem agora, nesse momento, alguém precisando de alguma assessoria. Não é mesmo? E pra gente entender também que é feito de muitas pessoas, né? Porque às vezes a gente olha no palco, o máximo que você vê, assim, é alguém que tá ali operando o som, operando a luz, você vê uma pessoa correndo de um lado pro outro, fazendo a produção, aí, né, a gente, né? Isso é uma equipe muito pequena, mas olha quanta gente que já é. Quem tá no palco, quem tá ali atrás, aí você vai ampliando, você fala, nossa, mas tem um ecossistema acontecendo aqui para tudo isso se movimentar, né? E são muitos caminhos, assim. É um super trabalho, né? É a roda da economia criativa girando, né? Isso que eu ia falar, sabia? É sim, que a gente tem desde as atrizes que estão ali, né, no front, a costureira, que eu citei agora, né, costureira, que fabricou também, né? Fabricou em parceria, lógico, porque a gente usa roupas de brechó, mas a gente transformou essas roupas. Mas também com retalhos e foi trabalhando. Mas teve uma pessoa pensando também nisso, né? Realizando o pensamento de Carolina Damião, que também... Que a gente não olha, né? Quantos fornecedores estão por trás, quantas pessoas estão ali, tipo, movimentando para que a gente consiga colocar o nosso trabalho em cena, né? Então, assim, como é que esse figurino chega? Ele passa por várias pessoas até chegar, até essa ideia ser realizada. Valci, maravilhosa. A matéria-prima existe, mas o trabalho manual para fazer, refazer, né? Esse trabalho, especificamente de cenário e figurino, ele tem uma característica bem manual. Então,
A parte do cenário, Carolina pode falar melhor que eu, mas foi tudo feito pelas mãos dessa mulher. Então, assim, legal. Tampinha que, né, mas tampinha, e aí a materialidade principal é o plástico. Então, é um espetáculo que traz, né, traz à luz essa materialidade do plástico, que é uma materialidade que a gente vê em tudo hoje em dia. Só que a gente não tem ideia do quanto que tem de plástico. Eu fui no Kevin da reciclagem lá no Sarandi. Oi, Kevin. Oi, Giovana. Muito obrigada. E ver, né? Eu falei assim, bom, eu vou tentar entender, assim, eu vou numa recicladora. Não sei nem como funciona esse espaço. Fui na recicladora. Cheguei lá, são fardos de toneladas de plástico. E mesmo os lugares que são pequenos, porque tem de vários tamanhos as recicladoras, mesmo uma recicladora pequena, é muito plástico, são muitas toneladas, são caminhões chegando lá. E aí tem todo um processo de reciclagem disso, muitas pessoas trabalhando para que isso aconteça. E o que mais me chocou foi a quantidade de plástico que chega todos os dias em caminhões e que sai de lá todos os dias. E quantas pessoas trabalham nesse serviço trazendo. E aí a gente começa a ter noção do amontoado de lixo que a gente produz, porque a gente não olha o nosso lixo coletivamente, né? O nosso lixo da nossa casa já é meio assustador, mas se a gente olhar o lixo coletivamente, se a gente olhar a quantidade de plástico diária coletiva, é algo assim assustador. E aí eu trouxe esse material, fiz a higienização desse material, recebi outras doações, juntei muita coisa, fui juntando coisa desde o começo do ano, coisa que eu achava na rua, coisa que eu pegava num canto. Coloquei todas essas coisas e falei, pronto, o que é isso? O que isso vira? No que isso se transforma? Junto com a dramaturgia que ainda não existia, né? Com o trabalho de cena que a Patrícia estava desenvolvendo ainda junto com a gente. E tentando entender o que ia chegar, como é que ia chegar e como que isso ia se transformar, né? Como que isso conta uma história. E aí as coisas foram sendo feitas muito no corte, no recorte. A minha casa, assim, tem tampinha de garrafa em todos os cantos, eu perdi completamente o controle. Tô querendo criar uma oficina já, porque eu quero um lugar para trabalhar agora. Eu não sei, porque esse espetáculo acabar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, que eu tô acostumada ali, né, no tricô das coisas. E acho que a gente chegou num processo de trabalho, né? O meu primeiro trabalho como cenógrafa e figurinista, eu já fiz assistências, né, de direção focada em cenário e figurino, fiz alguns cenários e figurinos em outros trabalhos meus, mas esse, assim, eu entendo que tem um outro lugar. Tem uma estética. Tem uma estética, né? E aí, né, assim, quero desenvolvê-la. Parte uma partida, acho que é isso. Olha só, trabalhos futuros. Na sequência. Legal. E tudo a ver, né, com a ideia do espetáculo, né? Sim. Dessa questão do impacto ambiental. E pensar para o público infantil, né? O público. Para todas as idades, sabe? Eu acho que é um espetáculo que ele tem uma extensa compreensão. Quando a gente provoca, né, essa questão do que a gente vai ter no futuro, que é amanhã, daqui a pouco, 5 minutos, a gente também provoca pessoas que são adultas, a gente também fala sobre que relações que você cria ou que alianças, né, estamos criando, não é só humanas, né, mas interespécie. A saga é uma criança e um peixe que saem em busca da água. E será que elas vão encontrar essa água do jeito que elas querem? E quais são os obstáculos que essas crianças vão encontrando? Então eu acho que na compreensão, por exemplo, uma pessoa adulta que já viveu bastante coisa, né, mais uma criança, por exemplo, acredito que tem outras leituras um pouco mais aprofundadas, sabe, e pistas de como a gente pensa esse futuro, né, para nós, que a gente está aqui ainda, né, e para as crianças, né. É bem interessante também o ponto do pensar o teatro para a infância, né? Porque quando a gente fala que é teatro infantil, há uma ideia ainda muito anterior, assim, de que seria algo para criança, mais sabe? Facilitado, né? Mais facilitado, mais ingênuo, no sentido não bom, né? Porque facilitar é bom, mas mais como se você fosse adaptar uma linguagem subjugando mesmo essa capacidade de compreensão, né? E a gente busca, através do lúdico, do poético, né? Dessa estética também da bugiganga, do trabalho de atuação, do finíssimo trabalho que a Patrícia tem feito para conectar essas vozes, esse texto da Michelle. Ele não está num lugar que
que ele está num lugar onde a criança permeia, mas ele também está num espaço que dialoga com o adulto, né? Porque a gente acredita, né, que a gente precisa se abandonar desse lúdico, se abandonar desse olhar, né, mais vivo, né? Que a infância requer um olhar mais vivo para as coisas. E aí a gente também faz esse convite para que venham se encontrar com esse outro ponto, sabe? Porque tem muita poesia, é divertido, tá colorido e tem ali tem uma simplicidade e ao mesmo tempo suscita esse pensamento, né? Porque todos nós estamos nesse mundo que está em colapso. Isso mesmo. Muito bem, Peixe Vivo. Recomendamos, né, todos a conferirem. Temos várias datas, mas claro, estreia dia 7 de junho, depois dia 8, 13, 14 e 15. Quem puder, vá no dia 7, vá de novo no dia 8, dia 13, né, se gostar, né, recomendar para todo mundo. Então fica o convite, Peixe Vivo no Eurogarden. Fiquem de olho no tempo, né? Porque se chover pode mudar de local. Olhem nossas redes. É isso aí. Muito obrigado, Patrícia, Carolina, pela essa visita ao Jornal Maringá e conversar sobre o trabalho de vocês. Obrigada a você, Cristiano. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Bate minha mão.